Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. Começa amanhã o prazo de 90 dias da suspensão de negativação dos nomes de todos os produtores que têm crédito rural com o Banrisul. A decisão foi anunciada na última sexta-feira após uma reunião extraordinária da diretoria do banco. Quase 200 cidades gaúchas reportaram algum tipo de dano causado pelas chuvas da semana passada. E, mais uma vez, o produtor rural sofre prejuízos. É o caso de Jones Marzari, produtor de arroz e soja em Cacequi e integrante do movimento SOS Agro. Conversa conosco agora. Tudo bem, Jones? Bom dia, Thaís, tudo bem? Bom, Bom dia. a situação ficou grave mais uma vez aí um ano depois das enchentes. A chuva voltou a afetar o setor. O que você relata aí para gente? A chuva mais uma vez aqui está judiando totalmente o produtor rural, né? A gente passou no ano de 2024 ali pela maior enchente da história aqui em Cacequi e esse ano dá para dizer que veio a segunda maior da história. Então foi menor um pouco, mas deu muito prejuízo. Estragou muito as lavouras, tipo conduto, regadeira, essas coisas que conduto d'água que serve para conduzir a água para o plantio de arroz, né? E muita sanga, bril, erosão, terminou bastante com as lavouras. Cerca das lavouras também. O gado também, muito, o animal pegou e morreu na enchente. Então o cenário é muito triste mesmo. Tá só piorando de hora a hora, sim, para a agricultura. O negócio é bem complicado mesmo. Pois é, o pessoal do arroz não tinha sido muito afetado no ano passado, né, a Jane já tinha colhido e tal, agora esse ano pegou a estrutura aí das lavouras, então? Sim, não, assim, o ano passado pegou bastante produtor de arroz também. Teve muita gente que perdeu aqui em Cacequi e na região, bastante gente perdeu arroz e o soja na várzea, né? A gente planta muito soja em várzea, o pessoal tinha perdido bastante e tinha afetado também nas estruturas, nas lavouras, né? Eu, tipo, a minha lavoura mesmo, o ano passado, entre cercas que eu tive que reconstruir de novo, ajeitar essas regadeiras, os estragos que a enchente deixou. Eu peguei e gastei em torno de 120 mil reais no ano passado. Pois E é, você me eu tô dizia. vendo, esse ano eu estou vendo assim que vai ser tudo de novo ou pior. Assim, a gente vai gastar muito mais porque a terra não chegou a firmar ainda, né? O solo não chegou a firmar e já veio outra enchente de atrás, então levou todo aquele serviço que a gente fez o ano passado, levou de novo. Bom, e ao mesmo tempo, Jones, que vocês estão aí enfrentando esses problemas pessoais aí nas propriedades de vocês estão também, junto ao movimento SOS Agro, liderando aí arrecadações e ajuda a produtores atingidos? Sim, sim, a gente está junto com a SOS Agro, que é, é um grande parceiro do produtor rural, né? E a gente está arrecadando, fazendo campanha de agasalho, material de higiene, higiene pessoal, material de limpeza também para os moradores, roupas, alimentação, né? A gente está juntando esse tipo de doações, né, para levar para os nossos vizinhos aqui em Jaguari. Foi muito afetado. Aqui em Cacequi também teve umas quantas famílias, mas Jaguari tem mais de 1.000 famílias fora de casa, né? Agora, o Jones é nosso parceiro, sempre aí trazendo relatos das manifestações, nos enviando vídeos, Sim, imagens aí das mobilizações dos produtores ligados aos movimentos, né, em função do endividamento. E ainda com isso acontecendo agora, né, Jones, mais um baque aí para o produtor, porque vocês ainda não conseguiram resolver o problema anterior e já estão com um prejuízo adicional. E você falou que fez um investimento ainda de 120 mil na recomposição das cercas e ainda não sabe se não vai ter que esse gasto igual de novo. Como é que fica também em função de estar com o nome com problema ainda para fazer uma nova contratação?
A gente tá todos os dias, acorda sonhando em continuar, em não desistir, né? Até a gente vem numa luta aí, porque a gente tá vendo que são muitos produtores rural que vão parar no meio do caminho, não tem condições de seguir mais na atividade. A cidade está perdendo muito, aqui em Cacequi mesmo, tem muitas lojas ali que já demitiram funcionário porque não estão vendendo, o setor primário está indo mal, então o setor primário indo mal, a cidade vai mal também, então a gente está vendo que o negócio está só piorando, se não vier alguma medida aí da securitização para a agricultura, o negócio vai ser muito feio mesmo, e lá na frente o preço da alimentação vai subir lá em cima porque não vai ter alimento. Sim. Então é esse o problema, né? E o que a gente acha, que vocês sempre falam, eu acompanho bastante a movimentação de vocês aí nos grupos e tudo mais, e o que vocês sempre têm uma ânsia de falar é que o produtor não quer nada de graça, é simplesmente uma renegociação, não quer uma doação, né, desses valores aí que estão em atraso por conta de tantos problemas climáticos. Sim, sim, o produtor, nós, produtor, não queremos nada, nada de graça. A gente está procurando pegar e acertar a dívida, pagar a dívida. A gente só quer prazo com juros menor, né? Um prazo maior com juro que seja compatível com o ganho da produção, né? Porque se tu olhar nesse último ano mesmo de produção de arroz, mesmo o produtor está no prejuízo. A gente plantou a lavoura com o arroz valendo em torno de 115 a 120 reais e Sim. hoje o arroz está em torno de 60 a 65 reais a saca. Então não tem mágica que a agricultura consiga fazer nesses parâmetros de preço, né? Qual que seria o prazo, digamos assim, Jones, para uma medida que desse uma solução até a data de tomada de decisão de vocês, por exemplo, de plantar a próxima safra? Você disse antes aí que tem muita gente que vai ficar pelo caminho, né? Quando que vocês precisam saber que vai ter uma definição para tu tomar a decisão? Olha, vou conseguir plantar a safra 25 ou 26 ou não? Olha, na verdade, assim, para nós, o ano agrícola começa dia 1º de julho agora, né? Porque esse mês mesmo os nossos funcionários estão de férias. É um mês que a gente dá férias para eles. Então, a tomada de decisão é do dia 1º de julho em diante, né? A gente precisa saber o que vamos comprar de insumos para a lavoura, é, pegar e ver o número de funcionário que a gente vai ter também, porque uma coisa que está gerando bastante preocupação é a mão de obra Sim. das lavouras aí tá sendo muita gente demitida por função de não ter o produtor rural não ter capacidade mais de continuar com aquele funcionário. Então é uma definição que a gente tem que ter logo, tem que vir alguma coisa logo para o pessoal acabar é, pegando de novo essa mão de obra para trabalhar com a gente, né? Então tem que definir quanto antes, senão a lavoura já está em queda de produção. De agora em diante começa a perder produção porque tu acaba não fazendo um planejamento 100% em cima da tua lavoura, né, da tua Sim. atividade. Agora, para a gente encerrar, Jones, qual mensagem você deixa aí para os colegas que estão também em pontos de mobilização e também esses outros produtores e vizinhos seus aí que passaram por novos problemas com as enchentes? Não, eu peço só para a mensagem que eu passo assim para a gente não desistir, que eu acho que a gente sem pelejar, sem pegar e brigar pelo um direito da gente, a gente não tem nada, né? Então não dá para desistir, vamos seguir em frente às manifestações e é a hora de firmar o pulso, né? Pegar e seguir em frente. Vamos seguir firme nas nossas manifestações. O nosso movimento aí, ele é apartidário, não tem bandeira. A gente está lutando por todos, não é por um, é por todos. O nosso movimento
é feito para o pequeno produtor, para o médio e para o grande produtor. É para todas as classes. O que eu sempre pego e digo, o tempo não escolheu o pequeno, o grande ou o médio, Sim. ou escolheu o partido A, ou B ou C. O tempo não escolheu. A seca desses 4 anos que teve de seca veio para o pequeno, para o médio, para o grande, e a enchente também veio para todo mundo. Então, não vamos desistir que isso aí é para todo mundo. A securitização tem que vir para o pequeno, para o médio e para o grande. Tá bom, Jones, obrigada. Lamento aí o ocorrido mais uma vez e desejamos aí boa sorte para vocês, que São Pedro deu uma ajudinha e os governantes também. Obrigada. Muito obrigado, Thais. Até a próxima. É bom. O Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinho a gente volta com outras informações. Até já. Estamos de volta com o Agrocultura RS. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações do mercado de grãos e da economia mundial com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo jóia? É do mercado de grãos, da economia e agora das guerras também, né? Porque que fim de semana passamos, Gabriel? Exatamente, tá ficando cada vez mais complexo, né, nosso bate-papo aqui. Pois é, a gente teve aí, enfim, os Estados Unidos entrando. Na semana passada a gente já falava alguma coisa sobre isso, mas agora com os Estados Unidos entrando nesse conflito, bombardeando o Irã, esse evento ganha novos contornos, né? Especialmente na questão do petróleo. Como é que você vê esse momento aí e de que forma isso interfere nos planos dos produtores, especialmente os brasileiros? Bom, o petróleo tem um impacto global em muitas outras frentes, né? Se a gente for analisar, restringindo aqui ao agro, a gente vê que tem impacto direto, principalmente em fertilizantes, né? Então, o insumo tem uma alta, isso impacta também diretamente em diesel e tudo mais, então tem uma alta de frete, né? O escoamento do Brasil, que já não é barato, já não é tão estruturado, ainda tem uma piora. E agora, né, com relação a esse impacto de fertilizante, então o produtor deve ficar mais atento ainda com relação a custos, principalmente aí no caso da safrinha, né, por conta da elevação principal da ureia. Mas agora é muito cedo ainda para a gente analisar, né? O Irã paralisou basicamente 7 plantas lá eh, plantas de ureia. Isso pode ter um impacto direto com relação a custo, mas ainda é muito cedo para falar com relação às entregas. Então pode ser que lá na frente, né, se tudo der certo, isso volte ao normal, essa normalidade, e não tenha um impacto tão agressivo com relação ao start do plantio aqui no Brasil. Sim, porque não é um momento que o produtor está comprando ureia também, ele está ainda planejando o que vai fazer, né, Gabriel? Exato, e o produtor ainda tem, né, na recente memória, lá em 2022, quando teve aquele impacto lá de Rússia e Ucrânia, né, o que aconteceu, disparou, acabou disparando ainda mais, né, o petróleo, se a gente for ver com relação ao Sim. patamar que a gente está hoje. E aí o produtor acabou, né, antecipando algumas compras ali, devido ao momento, devido à escassez, à possível escassez com relação às entregas, mas só teve alta dos preços mesmo e acabou, né, entrando toda a logística ali e acabou mantendo as entregas, não comprometendo elas, e aí o produtor acabou pagando muito caro num produto que chegou ali a um preço muito mais em conta para ele no final das contas. Sim, ele estava preocupado se haveria a disponibilidade do produto a qualquer preço, né, e depois acabou que veio e veio até mais barato do que o esperado. Exato. E agora nessa questão do Irã querer, restringir ali o Estreito de Hormuz, isso acaba tendo impacto ali com relação a essa disponibilidade, mas ainda não está nada definido, né. Eles aprovaram, previamente agora no parlamento, agora precisa de outras aprovações para realmente concretizar, mas não é interessante para ninguém esse fechamento. Sim, porque passa por ali, 30% de todo o petróleo que circula no mundo passa por esse estreito, Gabriel, é isso? E para o Irã também é ainda mais importante, né?
Exatamente. Se a gente for analisar a base econômica do Irã, ela depende dessa exportação de petróleo. E se a gente for analisar agora o destino desse petróleo do Irã, 90% é basicamente China. Então não ia agradar a China, não ia agradar ninguém, principalmente o Irã com relação à sua base econômica. Então, talvez não seja uma decisão tão assertiva assim, né? Possivelmente fizeram uma questão, essa divulgação para tentar balizar alguma coisa com relação ao posicionamento deles, né, com relação a esse fluxo de exportação, né, para mostrar que eles podem ter essa decisão, só que no panorama global isso não é interessante para ninguém, principalmente para eles por conta dessa base econômica deles depender desse fluxo de exportação de petróleo. Bom, na semana passada, quando a gente conversou, e eu conversei na época, lembra que eu te falei ali no dia com o Adido Agrícola de Israel para América Latina, havia uma expectativa de que esses bombardeios, esse conflito durasse ali uns 2, 3 dias. Acabou se estendendo, o Irã ainda, por menos que esteja reagindo ou se defendendo, ele ainda tem poder de fogo, né? E está se prolongando um pouco mais. Agora, com a entrada dos Estados Unidos, se forma um outro desenho. E além dessa questão do petróleo e da ureia, existe alguma tensão também relacionada especificamente ao mercado de grãos, Gabriel? Porque acaba que fica mais tempo do que se esperava aí desde o início dessa guerra, né? Exatamente. Tem um impacto sim, Thaís, a gente pode analisar o impacto direto, né, basicamente todas as commodities agrícolas, lá, principalmente agora nessa época, pode impactar, principalmente o trigo, né, e o trigo ainda teve uma queda hoje oriunda da colheita norte-americana, então isso tem todo o impacto que vai desencadeando basicamente em todas as frentes dos grãos também. Muito por conta ali, com relação a esse fluxo, né, que, né, puxando já engata assim nessa questão de fertilizante, mas também a transição ali e também a questão econômica. Então, fica muitas indecisões, ainda está muito cedo, né, para a gente definir o que pode realmente acontecer agora no curto prazo. Porém, isso pode ter um impacto em basicamente tudo ali, em soja, milho, trigo, o complexo soja como um todo, né, puxando ali a questão de farelo, porque tem impacto justamente com o trigo. Então, isso, né, acaba deixando um cenário ainda mais indefinido, né? A gente vem, né, lá desde época de pandemia com notícias que tem um impacto, está ficando muito complexo, mas de certa forma a gente precisa estar atento e tentar estruturar uma boa operação, né? O produtor ele precisa saber, né, o momento certo agora de plantar, o momento certo de comprar os seus insumos, e ter uma boa questão de margem de lucro para conseguir se manter sustentável, né? Nessa questão financeira. Sim, e no episódio Rússia e Ucrânia, o Brasil acabou sendo beneficiado de uma certa forma, né. Como é que tá a expectativa, assim, porque, claro, existe essa tensão mundial, a gente já teve aí notícias de tensão mundial por conta das tarifas, o Brasil estava com uma perspectiva de ser beneficiado por conta dessa guerra tarifária, especialmente por conta de China e Estados Unidos, e agora como é que tá a situação, assim, né, olhando para o nosso produtor brasileiro? Ou se a gente for analisar, né, o custo aumentou, né, naquela época das próximas safras, porém, o Brasil ele é o celeiro do mundo, né, então tudo que precisa com relação à base alimentar, o mundo inteiro pode olhar para o Brasil, porque a gente tem com relação a estoque muito bom, né, então a gente não estoca, né, se a gente for entrar agora nessa margem de armazenamento, a gente tem um déficit de armazenamento, mas o Brasil ele produz bastante, então a gente pode destinar para vários países, né, vários continentes, e é isso que a gente faz e faz muito bem feito. Então, isso tem um benefício com relação ao fluxo de exportação, então a gente pode passar a exportar mais para países que a gente talvez não tenha um fluxo, um programa tão intenso, porque o Brasil acaba sendo uma alternativa bem atrativa, né? A gente produz bastante, nossa margem não, perdão, o nosso custo, né? Se for analisar para quem está comprando de fora, é muito compensador, acaba compensando bastante atuar no nosso mercado aqui. E agora a gente tem que analisar, lembrando que o Irã é um grande importador do nosso produto aqui, né, Sim. principalmente na questão do milho. Então, a gente precisa ficar atento, porque se a gente, né, acaba ganhando com outros países, a gente acaba perdendo nesse caso com o Irã. Sim, o Brasil tem mais negócios hoje com o Irã do que com Israel, né. Se a gente for analisar nessa questão de exportação de commodities, sim, o nosso volume é maior para o Irã do que propriamente dito para Israel. Bom, eu sei que tinha mais coisa para a gente conversar, Gabriel, inclusive a geada aí que vai afetar, mas a geada a gente vai falar daqui a pouquinho com o João Castro, nosso meteorologista. Queria te agradecer por enquanto, vamos continuar atentos aí a essa pauta muito importante para o mundo e também não pode deixar de ser para o agro brasileiro. E agradeço a participação, a gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Boa semana. Obrigada, igualmente.
segunda-feira também é dia de falar sobre previsão do tempo e clima para os próximos dias com João Castro, meteorologista e diretor da Ignition Weather para a América Latina. Tudo bem, João? Tudo bem, Thaís? Como vai? Tudo bem por aqui, mas como a gente tinha adiantado aí na semana passada, foi uma semana de chuvas intensas no Rio Grande do Sul, com grandes problemas aí, inclusive em regiões produtoras. Você tem um balanço do que aconteceu aí em termos de chuva? Pois é, Thaís, em termos de chuva foi bastante generalizado, em toda a região central principalmente, né? Teve volumes aí, foram vários dias chuvosos por conta de uma persistência lá daquele padrão lá de instabilidade, né? Isso aí gerou chuvas acima de 150 milímetros, algumas áreas 200, porque foi acumulando, né, vários dias. E aí a gente teve esse cenário aí que a gente está visualizando aí no noticiário, né? Muitos prejuízos na área agrícola e também em áreas urbanas, aí inclusive com mortos, né? Pois é, para quem está aqui, né, Porto Alegre também bastante afetada e dormir à noite com o barulho da chuva, que antes era uma coisa calmante, hoje é um motivo de trauma e preocupação, né, João? A gente passou por isso várias noites aqui no Rio Grande do Sul, especialmente aqui na região metropolitana também, com grandes áreas alagadas. Agora, na área produtiva, né, a gente teve relato aí no primeiro bloco também de algumas regiões afetadas. Qual foi onde que você tem aí nas regiões produtoras que foi o maior problema? O maior problema, me parece, assim, analisando no geral, mais na área produtora de arroz, que você pega toda a área ali de Cachoeira do Sul, você pega a área de Santa Maria, toda aquela área mais central ali, que é muito forte na produção de arroz. Então, você teve chuvas muito volumosas, essa chuva toda volumosa, quando ela cai no campo ali, ela causa muitos problemas, especialmente relacionado à erosão. Então, uma semana foi bastante difícil mesmo. Pois é, e a gente falava há dias atrás que a região do arroz justamente estava com um pouco menos de água aí já prevista para a próxima safra, né? Agora abasteceu os reservatórios. Abastecer os reservatórios, mas há um preço muitas vezes que pode ser alto, né, Thaís? Esses volumes de chuva estão pegando muita gente de surpresa, Thaís, e são vários fatores que acabam atuando, né? Felizmente, a gente está conseguindo trazer o alerta aqui para o pessoal, porque os modelos meteorológicos estão conseguindo detectar, né, Thaís? Sim. Se você lembrar, tanto da semana passada como da anterior, a gente sempre falou para o pessoal, olha, está dando chuvas aqui para tais e tais regiões, e quando eu trago a análise, Thaís, aqui para vocês, não é olhando só o dado da minha empresa, tá? Eu olho diferentes outras fontes também, procuro trazer uma análise de consenso, digamos assim. Eu olho diferentes fontes e trago a análise. E tudo vem dado certo. Então, vários modelos têm mostrando esses volumes elevados de chuva, a gente traz aqui. Então, pessoal, é sempre importante, né, levar em consideração as informações que são trazidas para tomar medidas protetivas, né? Eu tenho comentado com as pessoas com quem eu converso e a gente sempre pontua aqui, né, João, que a tua previsão aí, o trabalho que você faz aí toda semana com a gente, está cravando sempre, está acertando boas e más notícias, mas está acertando e é importante ficar atento. Mas tem um limite do que o produtor pode fazer também, né, nesses casos aí, mesmo sabendo. No caso das áreas urbanas, a pessoa, enfim, pode sair de casa, pode tomar uma providência. Na área rural, às vezes é complicado, né? Na área rural, infelizmente, a gente fala, né, esses volumes extremos de precipitação, vários dias de chuva, não tem muita coisa que o produtor fazer, né? Quando é um dia, por exemplo, mais no verão, que pode ser uma área de tempestade, alguma coisa assim, a gente fala aqui, né, por exemplo, para hoje está esperando algumas tempestades isoladas. O produtor consegue armazenar melhor algum insumo, fazer alguma coisa assim. Dá para fazer. Por exemplo, agora vem chance de geada, tá? Tem chance de geada para amanhã, para quarta. O produtor consegue fazer alguma coisa porque ele consegue fazer uma medida de contenção, uma irrigação, e aí a área tem que ser pequena. Se o produtor com uma área muito grande, né, fica difícil dele fazer essa irrigação para essa área que seja muito grande, né? Então, agora mesmo eu estava falando com um produtor, ele está no sudeste paranaense, já estava falando com ele aqui da chance de geada, e a área dele é uma área que não é tão grande, é 23 hectares, então ele consegue fazer alguma medida. Mas essas chuvas extremas que a gente tem olhado, e que eu quero reforçar aqui, a tendência é cada vez elas se tornarem mais frequentes. Sim. Aquela coisa aí de mudança climática que a gente vai falando, cada vez mais frequentes. Realmente, Thaís, não tem o que o produtor fazer, né? Infelizmente, a não ser armazenar melhor algum insumo, armazenar melhor algum equipamento para
é uma contenção de danos, digamos. Sim. Bom, e agora falando um pouquinho para frente, né? A gente viu aí o que aconteceu nos últimos dias. Falando um pouquinho para frente, essa semana cai de novo a temperatura, afinal entramos no inverno, mas vem chuva de novo. Como é que tá a previsão? Vem chuva de novo, sim, Thaís. A gente tem frio agora que deve atuar aí na terça, quarta-feira. Temperaturas devem cair, tá? A gente espera temperaturas de 0 a menos 2 graus em grande parte da Serra Gaúcha, tá? Serra Catarinense também. Mas também uma coisa interessante, esse frio ali em torno de 0 grau, 1 grau, ele pode cortar toda a faixa norte do estado. Então, pode ir até lá no noroeste. Então, a gente pode ter temperaturas de 1 grau, 0 graus, e aí a gente tem que ficar de olho mais na condição do tempo, se vai levantar um pouco de vento ou não. Isso aí pode ser um fator determinante para saber se a gente vai ter uma geada ou não, tá? Mas existe um risco. Então, as temperaturas elas caem bastante, especialmente terça e quarta. De quarta para quinta, ele já tem um indicativo de um volume de chuva também que ele possa acontecer. Mas aí também, de novo, especialmente pegando aí na faixa norte do estado, está falando de volumes ali entre 10 a 20 milímetros. E pega ali na divisa com Santa Catarina, pega na Serra Gaúcha e também pega no litoral norte. Volumes ali entre 10 e 20, nada muito excepcional por enquanto, nada longe, né, do que a gente viu nos últimos dias. Sim. Mas é uma chuva rápida. E aí segue o frio, temperaturas baixas ainda ao longo da semana, e aí de novo, aí agora sim, um evento um pouco mais de chuva mais volumosa, esperando ali de sexta para sábado. Eu acho que é mais certo que ocorra no sábado, mas o pessoal fica mais preparado, que eventualmente pode antecipar e acontecer na sexta. Um novo volume de chuva elevado, agora a gente não está falando de 100 e tantos milímetros, estamos falando de chuvas ali de 60 a 80 milímetros, que devem ficar basicamente concentradas no sábado. Tá? Então, vamos antecipando aqui, tem bastante coisa pela frente. Passo aquele apelo de novo para o pessoal, né? Segue acompanhando a previsão do tempo, no noticiário, no telejornal, no YouTube. Então, utilizar os canais que estão acostumados, né? Para já ficar atento aí para esse volume que eventualmente ele pode diminuir, né? Como também daqui a pouco aparece alguma coisa no cenário aí de horizonte do futuro que ele possa, inclusive, aumentar. Mas a princípio está ali 60, 80 milímetros lá para entre sexta e sábado. Bom, e você mencionou alguma coisa de geada com essa massa de ar frio que está circulando aí pelo estado. Qual região que deve ser afetada? Porque a gente teve na outra semana lá a questão, quando teve geada, foi mais na área de pastagens, na metade sul, né? Então agora o que a gente tem? Tá aqui baseado muito mais no valor de temperatura, que tem a ficar temperaturas negativas. Estamos falando de Serra Gaúcha, tá? E pegando ali toda a faixa, quase praticamente toda a faixa norte do estado. As temperaturas devem ficar na faixa dos 0 graus, especialmente ali na manhã de quarta-feira. Tá? Pode acontecer na próxima madrugada, mas também na manhã de quarta-feira, que é a tendência que as temperaturas fiquem mais reduzidas. As temperaturas mais reduzidas, inclusive, Thaís, atingem a faixa leste do estado, né? Que está mais ali próximo do oceano. A gente sabe que a temperatura mínima ela segura um pouco, mas está esperando, por exemplo, lá para a zona sul do estado, Santa Vitória do Palmar, que está perto da água, 4 graus. Porto Alegre, 4 graus. Então, é na quarta-feira que vai dar, talvez, o mínimo de temperatura no estado. E essa geada pode ser um pouco mais generalizada, mas, de novo, pegando mais ali região serrana e região oeste do estado, região norte do estado. Tá certo, João, obrigada. Não culpem o mensageiro, João Castro sempre trazendo as informações precisas aí pra gente, mas nem sempre é a informação que a gente quer, né, João? Mas vamos em frente ao nosso trabalho. Obrigada por hoje, até a semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã com outras informações. Até lá.